Pense comigo. Se o casamento fosse um organismo vivo, quais sintomas indicariam que ele está adoecendo? O casamento, uma das instituições mais antigas e mais importantes da humanidade, é dinâmico e se move no espaço e no tempo. À maneira de um organismo vivo, o casamento nasce, se fortalece, adoece e pode até morrer. Como uma construção social e vínculo afetivo, ele é constantemente influenciado por fatores psicológicos, comportamentais e até neurobiológicos. E quando certos padrões disfuncionais se consolidam na relação, podemos falar, sim, em doenças do casamento. Aqueles estados emocionais nocivos que comprometem a saúde do vínculo conjugal. As doenças do casamento são o tema de nosso estudo de hoje. Uma conversa instigante e esclarecedora com um especialista em terapia de casais, o psicólogo Tales Medeiros. Neste papo descontraído, vamos conhecer os aspectos sombrios da relação conjugal e, sobretudo, ficar sabendo como e quando podemos nos livrar dessas patologias, restabelecendo a harmonia e a alegria da vida e família. Prepare-se. Muito provavelmente, várias de suas referências e crenças serão chacoalhadas durante o nosso estudo. Vamos encarar a comunicação disfuncional, que bloqueia o diálogo entre casais, as oscilações dolorosas da desregulação emocional, que inferniza o cotidiano dos amantes, com explosões emocionais, distanciamentos abruptos e chantagens sentimentais. Os traumas da intimidade deteriorada, que rouba a alegria do sexo. As dores da repetição de velhos papéis familiares dentro de nosso casamento. E, por último, vamos esmiuçar as frustrações e cobranças que resultam das imagens idealizadas sobre o casamento, herdadas pelos cônjuges. Tem mais. Vamos conversar sobre a evolução do casamento, desde o seu uso sociopolítico por famílias e clãs, a sua transformação em sacramento religioso, prosseguindo até chegarmos ao casamento romântico, que aconteceu há menos de 200 anos. E, na sequência, o surgimento do contrato civil e do divórcio, e a sua posterior transformação em um leque de possibilidades, que neste século XXI acena com formatações audaciosas, como os casais homossexuais, os trisais e os diferentes modelos de poliamor. Nesse novo contexto, avolumam-se as experiências de casamentos criativos, com ênfase em menos posse e mais parceria e construção. Ao mesmo tempo, somos defrontados com o desafio de velhas e novas patologias da vida a dois e da vida em família, em um processo de mudanças cuja direção permanece desconhecida para todos. Dizem que o amor maduro não é o que resolve todos os conflitos, mas o que aprende a crescer apesar deles. Será que nós estamos maduros para o amor? Será que estamos preparados para o casamento nestes novos tempos? A conversa com Tales Medeiros, com certeza, nos ajudará a decifrar alguns enigmas e a seguir adiante. Vamos lá? Olá, que alegria estar aqui com o nosso Tales Medeiros, o nosso convidado especial para esse estudo de espiritualidade e vida, né? Como vocês já viram na introdução, o tema promete, é um tema bombástico, é um tema antiquíssimo, eu diria assim, tem a idade do homem, talvez, mas é um tema atualíssimo, que nunca saiu de moda,
que é o tema do casamento. Casamento que é como também a gente já viu assim, em rápidas pinceladas, uma coisa multifacetada, abrange todas as áreas, né, da vida humana, vai dos sentimentos aos negócios, porque eu soube que este ano o mercado dos casamentos no Brasil, ora, se diz que o casamento está fora de moda, mas este ano o mercado de casamentos no Brasil vai movimentar 25 bilhões de reais. Eita, quanto casamento! Mas quem entende disso e quem entende também dos probleminhas do casamento, porque não existe uma moeda com uma face só, é o Tales Medeiros, psicólogo, terapeuta de casal, e é com ele que nós vamos esclarecer todos os ângulos dessa questão que nunca saiu de moda. Tales, boa noite, né? É um prazer recebê-lo e com você o público da nossa pequena comunidade Sapiens. Ô, meu amigo, grande amigo Jomar, muito boa noite a todos. É uma alegria e uma honra muito grande poder participar aqui desse momento, de fazer uma discussão com o Jomar, inclusive, sobre essas questões, abordando também os elementos filosóficos envolvidos nessa questão que, como ele falou, é tão antigo que surgiu logo quando teve dois seres humanos. Aí começou já esse problema, ou solução, mas criou-se já essa situação, que é o que nós vamos chamar dos relacionamentos de modo geral, e que é um desafio para todos nós. Que beleza, Thales. Então, vamos lá, minha gente, vamos aproveitar o privilégio de conversar hoje com o nosso caro Tales Medeiros. Tales, como já ressaltamos aqui, o casamento é algo muito antigo. E talvez, imagino eu, como leigo, você que vai me esclarecer, ele não começou da maneira como nós concebemos hoje casamento. Talvez de uma maneira muito diferente até, porque o casamento, se a gente olhar para a história, né, ele tem momentos em que ele surge ali no ritmo da evolução, ninguém sabe como, talvez como uma necessidade de sobrevivência da espécie humana, né, o acasalamento que existe em toda a natureza. Depois ele ganha ares de sacramento, vem as religiões e pegam o casamento e retrabalham aquilo que já vem no ritmo da natureza, acrescentam significados, né? Vem já a Idade Moderna, o século XIX, aí institui essa coisa dos contratos, né? E temos, até chegarmos aqui ao século XX, ao século XXI, em que parece que o leque se abriu e, às vezes, as pessoas até se perdem quando procuram definir casamento. Mas para você que lida com essa questão todos os dias e estuda esse problema, como você traçaria para a gente, definiria casamento ao longo da história e hoje? Meu amigo, eu acho que, inclusive, se a gente olhar para a história, a própria definição de casamento, como você bem colocou, ela vai sofrer muitos impactos. Eu acho que o que é essencial aqui, em termos de, quando a gente pensa nesse ato consensual de duas ou mais pessoas tentarem viver aqui em casal ou família, é que existe aqui por trás uma expressão humana de socialização. O ser humano é, por natureza, um ser social e que ele precisa de vínculo. A sua constituição identitária, os seus elementos psicológicos, seu próprio desenvolvimento corporal, ele necessita, por natureza, conexão. Então, o outro se faz necessário para que eu seja eu também. Então, essa conexão, ela faz com que a gente vai se relacionar. Agora, o que a gente chama hoje como casamento, eu particularmente olho mais por uma perspectiva de construção histórica. E sendo construção histórica, ela é constantemente moldada pelos marcadores sociais da sua época e do seu local. Então, o próprio que a gente imagina aqui de casamento, falar aqui no Brasil, né, onde nós estamos, certamente vai ter uma diferença muito grande se olharmos para alguns espaços na África, alguns espaços na Índia, no Oriente, como já tem uma perspectiva também diferente. Então,
acho que quando você coloca, né, esse breve resumo a respeito dessa construção histórica do casamento, mostra imediatamente como ela vem sendo trabalhada. Quando a gente vem de uma época mais agrária, mais rural, a perspectiva era essa, mais nômade, mais tribal. Se a gente entra depois para um outro modelo de sociedade, a gente vai começar a perceber que o próprio casamento era moeda de troca para a própria construção das cidades-estados. Então, na verdade, era uma barganha política, não tinha absolutamente nada do que a gente imagina hoje, de elementos mais romantizados, afeto. Não, ela era um contrato de poder, na verdade. O restante, os plebeus, eles na verdade não tinham contrato nenhum, eles simplesmente, quando decidiam com outra pessoa, montavam sua casa e viviam juntos. Essa era a condição. Essa questão mais de contratual, para descer para todos nós aqui, isso só foi surgir a partir da Revolução Industrial para cá. Que aí sim, as questões mercadológicas vão construindo também a nossa ideia de casamento, porque a ideia de propriedade privada, ela começa a ganhar uma prevalecência maior a partir desse período. Então, o casamento ele entra também nessa proposta. Eu estou colocando ela de uma forma massificada, tirando o casamento de reis, rainhas, figuras de Estado, para ela entrar aqui para o nosso nível a partir da necessidade de constituição de contrato e identificação do que é propriedade privada diante do Estado e da comunidade, né, da sociedade em relação aos bens daquelas pessoas. Aí vem questões de herança e tudo vai sendo construído a partir disso também. Mas veja que ela é uma construção que ela retrata um retrato de cada momento histórico. Essa é a questão do que a gente imagina hoje como casamento, né? Hoje a gente muito encharcado com pensamentos né, de modelos de Disney, excessivamente romantizado, faz com que a gente pense também nesse casamento, com todas as questões belas que envolvem ele, mas a gente achar que ele sempre foi dessa forma, e nunca foi. Essa é uma conquista mais recente, onde o amor passa a ser um elemento de escolha. Antigamente, há muito pouco tempo, na verdade, isso não era objeto de escolha, e a gente ainda tem modelos sociais de casamento, inclusive, que a escolha afetiva, amorosa não vai estar. As pessoas mais ou menos já nasciam casadas, né? Exato, prometidas, né? Arranjadas entre as famílias, né? Exatamente, e eram esses modelos. E a gente tem ainda em outras tradições esse modelo ainda como atuante hoje, e funciona para cada um deles, né? Uhum. Bom, mas veja bem, nós temos ali, acho que no século XII, se eu não estou enganado, foi que o casamento virou um sacramento cristão. Aí é muito importante, eu acho, você já ressaltou, mas eu pontuaria outra vez, a questão das religiões. Quando as religiões abraçaram o casamento, né? Quando atribuíram um significado a ele, e dentro do cristianismo, no século XII, só no século XII, 1.200 anos depois, né, do início do cristianismo, é que o casamento vira um sacramento, e vem aquela coisa do... Né, acho eu que vem uma melhoria, assim, um toque de melhoria, que seria o caso da escolha. O casamento teria que ser consensual, que antes nem isso era, né? Na religião, você teria que dizer o seu sim espontaneamente. Agora, dito o seu sim, ninguém mais vai abrir, vai ter a chave dessa algema, né? Isso, a indissolubilidade, não é? Indissolubilidade, né? Então, eu acho que aí houve uma alteração substancial, mas quando surge essa ideia de casamento romântico, como você falou, é muito recente, me parece que nós passamos também a conviver com uma série de aspectos que viraram também transtornos dentro dessa coisa, a gente pode chamar instituição, né? Instituição humana, Sim. Que é o casamento, né? Você concorda que o romantismo trouxe, né, por seu lado, né, acrescentou as suas coisas positivas, a evolução dessa instituição, mas trouxe também uma série de problemas? Olha, eu acho que o problema da romantização, eu me coloco aqui bem no campo de criar uma expectativa, uma fantasia já sobre o que é.
Então, isso muitas vezes é vendido pelas próprias religiões também, então como um momento onde você vai poder talvez sacralizar a própria vida, e ela pode se tornar esse instrumento, ela pode. Mas eu acho que quando já se entra no relacionamento, num casamento propriamente dito, com todas essas expectativas românticas, alienadas um pouco da realidade, eu acho que cria uma sobrecarga muito grande para o casal, para o relacionamento. Eu acho que considerar que a gente está pensando aqui num modelo mais sistêmico relacional, que sou eu, representante transgeracional de um modelo familiar, que eu vou me relacionar com outra pessoa que também é uma instância representativa de outro modelo familiar, e fazer esses dois modelos conversarem é, por natureza, um desafio. Isso é coisa da sua família. Veja que, inclusive, as queixas que acontecem, às vezes, dentro, é dizer, mas isso você puxou da família, isso é da outra. Porque são dois modelos que estão sendo chamados agora a dialogar. Então, eu gosto de uma ideia da gente pensar também no relacionamento, imaginando ela também com seus próprios desafios, porque para que ela se torne um instrumento, uma instância de desenvolvimento pessoal, que ele pode se tornar. Ele pode se tornar o laboratório daquilo que eu quero transformar de amor para a vida. Agora, pensando sempre que ali estão dois seres humanos, em processo pessoal de individuação, né, de se humanizar mesmo, e aí, agora também busca nessa relação juntos. Eu acho que quando a igreja traz as questões do amor, pelo menos no discurso, ela acrescenta um elemento importante, que a gente vai demorar alguns séculos, eu acho, para entrar um pouco mais nessa dinâmica, porque esse amor sem liberdade, esse amor sem estruturas mais igualitárias, ele também eu acho que era também vendido como um modelo de opressão também, né? Eu acho que a gente tem os modelos aí bonitos, de Shakespeare, tem né, dos relatos, dos contos que a gente tem, mas a gente sabe o quanto ela também foi, instituições de casamento também foi utilizado como instrumento de opressão, especialmente sobre a mulher, de modelos, inclusive, que aparentemente eram como sensuais, e, na verdade, não era. Hoje a gente discute, tanto é que a gente já discute algumas questões, por exemplo, da própria ritualística religiosa, quando se diz, por exemplo, que ali é para se tornar um só. Será que isso não é demais, um só? Será que a proposta também será que isso não seria tedioso também? Eu acho que é muito opressivo se tornar um só, sabe? Eu acho que é um desafio. Eu acho que a gente pode se tornar harmonioso, mas esse um só carne, eu acho que ela apaga a individualidade, que as pessoas precisam também elaborar para que elas também se desenvolvam. Eu gosto muito de uma perspectiva de que um casamento de duas pessoas, no caso, ela é por natureza um trisal, é uma instituição onde eu, tu e nós. Sempre vai ter. Então, porque basta a gente ver os dilemas, por exemplo, de um casamento, chega uma nova criança, os pais, ou melhor, as figuras ali do marido e da esposa, seja qual for os parceiros, eles precisam sair um pouco desse canto, porque a criança necessita de cuidado, então eles entram no processo de pai e mãe, e às vezes quantos desafios tem de famílias que não conseguem voltar à relação romântica, porque ficou ali na função de pai e mãe. Ou seja, houve um investimento na construção da família, que eram nós, mas esse eu, né, sem aí qualquer questão ligada especificamente a egoísmo, mas entender que eu também tenho minhas necessidades, eu também tenho eu nessa história, ele muitas vezes é esquecido. Isso tem um dano muito grande. É verdade. Bom, foi bom você usar essa palavra dano, porque estamos chegando também digamos assim, ao foco da nossa conversa. O casamento, aí, opinião de um pobre velho de 72 anos, eu acho que o casamento é uma coisa muito importante, sim. Com toda a sua carga de problemas, né? É algo muito importante, tem uma função social importantíssima. Acho que, por enquanto, insubstituível. Nós estamos abrindo o leque do casamento, fazendo experiências. Ele vai estar mutando como sempre mutou, mas eliminar casamento, para mim, eu acho que é uma coisa muito, mas muito remota na história da humanidade, se isso um dia vier a acontecer, né? Porém, hoje, reconhecendo, né, a importância, o lado positivo e as alegrias que o casamento pode
pode proporcionar, nós vamos focar nessa conversa com você um outro lado dessa moeda, que é muito importante para que a gente saiba conviver com essa instituição, dentro dessa instituição chamada casamento. Eu não sei se eu exagerei, você depois vai me avaliar aqui, fazer alguma terapia comigo, quando eu coloquei o título dessa nossa conversa, As Doenças do Casamento. Talvez pudesse usar um termo mais leve, os transtornos do casamento, mas eu quis ser mais forte para chamar a atenção das pessoas, porque me parece que às vezes a gente pode sim usar essa alegoria do casamento como um organismo vivo, e nós vemos que ele nasce, que ele cresce, que ele se fortalece, que ele pode adoecer e, por que não, pode morrer. Para mim, essa é a opinião de um leigo, ok? Então, nós escolhemos esse tema, doenças do casamento, porque achamos que ele é muito útil, né? Nós ouvirmos de um especialista, de alguém que lida com essas questões do casamento, informações que poderão, inclusive, nos ajudar na nossa lida diária com essa questão. Você diria que o casamento adoece? E qual seria, na sua opinião, as doenças mais recorrentes, ou talvez também as mais graves, que o casamento pode sofrer? Eu acho que a gente pode colocar adoecimento no sentido de que a gente tem uma relação que ela se fragilizou, que alguns laços se romperam e que está em processo ou de rompimento ou de renegociação, né, de realinhamento. Só para a gente não entrar no campo do transtorno mental, já que a gente também está falando numa perspectiva disso, que também é uma questão que influencia. Mas eu acho que quando a gente pensa sobre doenças que impactam o casamento, e aqui eu me conecto com uma questão que você, inclusive, abriu o bate-papo agora, falando sobre como é multifacetada a perspectiva sobre casamento. Primeiro que, por exemplo, para mim é indissociável falar de casamento e família. Ela é, por natureza, uma família. Vai chegando filhos ou não, mas ali é um grupo familiar, né? Ainda que comece com 2 pessoas. E isso traz para a gente uma série de reflexões sobre aquilo que eu trago de inseguranças, de questões internas que vão ser colocadas agora à prova no espaço de convivência. Porque ela é muito diferente, né? Eu comento isso muito com meus clientes, pacientes, porque no ambiente de trabalho, às vezes eu posso ter uma chateação com um colega. É possível que aconteça uma rusga, um atrito. E eu volto depois para casa, ele também, a gente tem um horário limitado. No casamento, não. A gente vai entrar numa discussão, a gente vai ter algum tipo de rusga, mas vai voltar para a mesma cama. Então, o espaço de convivência por natureza coloca, né, o casal sobre uma pressão mesmo ali de amalgamar, né, de harmonizar. Talvez esteja aí o interesse de se tornar um nessa hora, de tentar fazer com que a gente possa se unir. Então, e eu acho que existem questões que elas não podem ser deixadas de lado, que são os marcadores sociais. É fácil a gente falar sobre os problemas que uma família tem, uma família de classe média tem, e aí ela vai falar sobre relações com os filhos, ela vai falar sobre ciúmes, vai falar sobre traição, outras questões que vão surgindo dentro do casal, a questão da velhice, né, os modelos, quando chega um novo participante da família, né, um novo filho, o filho vai chegando também. Mas quando a gente entra com marcadores sociais, por exemplo, como pobreza, a perversidade da pobreza, da desigualdade social, isso também é uma marca gigantesca, um adoecimento feroz provocado nessas famílias. Eu sei, você inclusive certamente deve ter muito contato com essas realidades através do trabalho, né, dos cuidadores de Francisco, e como algumas famílias nos chegam, pelo menos a mim me chega no consultório, inclusive, da dificuldade que ela tem de convivência, porque normalmente, se olhar, 100% dos casais têm problemas de comunicação, mas isso é um sintoma. Ele se apresenta no problema de comunicação. A gente precisa entrar o que é que está por trás, né, que se apresenta nisso. Aí você vai ver o casal sai às 5 da manhã de casa, chega às 11 da noite para fazer a comida do outro dia, praticamente é só dormir, e no final de semana para fazer as coisas, as tarefas domésticas, cuidar das coisas.
qual o tempo que esse casal tem hoje dentro dessa dinâmica, eu vou colocar neoliberal, nessa loucura que a gente vive hoje, que eles têm de investimento de afeto? Não tem. Porque essa entidade, essa instituição, que é o nós, ela precisa de investimento de afeto constante. Então ela luta ela briga por esse investimento de energia da gente, com todas as outras coisas também utilizadas para sobrevivência. Então tudo isso marca muito, pode adoecer muito a relação, por mais que tenha os dois vínculos e o grande afeto, nós gostaríamos, mas às vezes não consegue manter essa questão. Não sei se recentemente saiu muita notícia sobre Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, acho que foi, eles comentando sobre uma questão de que, inclusive, que ultimamente não tem tido tempo para fazer sexo, trouxe algumas questões desse jeito. Então vejam que a dinâmica... É uma questão que pega desde a pobreza, que tem que trabalhar mais, que vive para trabalhar, Isso. na verdade, há também as classes mais abonadas, né? Exatamente. Porque existe também essa coisa do crescimento, do desenvolvimento pessoal, do sucesso, que às vezes também afasta, não é isso? Com certeza. Porque, como eu falei, a gente está falando de um sistema. Esse sistema ele tem um quanto de energia e ele precisa ser distribuído. Para onde é que ele vai? Então, no casal, ele vai ter que sempre guardar uma certa reserva para o investimento de afeto do vínculo dos dois. Se ele suporta o casal, até suporta por um tempo determinados déficits, mas você, depois que passa muito tempo nessa situação, naturalmente, isso vai ter um afeto. Vai adoecer a relação, não tem como. Uhum. Olha, você é um psicólogo, quer dizer, os seus estudos e também os seus métodos de terapia, creio eu, estão centrados na psicologia, mas me parece que hoje em dia também a neurociência se ocupa com a questão do casamento. Então nós temos aí nessa dinâmica, nesse processo de vida e de adoecimento do casamento também, fatores psicológicos, comportamentais, né, sociológicos, comportamentais, mas também teríamos fatores neurobiológicos. Eu sou totalmente ignorante nessa área, né? Mas que peso você daria? Primeiro, se você puder explicar, você explica para a gente. E segundo, que peso você daria a esses fatores dentro da dinâmica do casamento? O que pesa mais para manter um casamento harmônico ou desarmônico? Seriam os fatores psicológicos, sociológicos, comportamentais ou também neurobiológicos? Porque hoje se fala, inclusive, se associa a harmonia dentro do casamento, até mesmo a ocitocina, dopamina. Olha, eu percebo essa questão da neurociência de forma muito interessante para a gente entender determinados mecanismos que funcionam no corpo. A ocitocina ela surge, inclusive, como consequência desse processo. Por exemplo, no momento de alegria vai surgir, ou serotonina, a gente vai trabalhar com qualquer questão de ordem hormonal, mas sempre a partir... Aí, claro, aí tem uma diversidade de olhares. Há quem acredite que primeiro vem o hormônio e depois o comportamento. Não é a minha perspectiva, eu acho que primeiro existe um impulso lá atrás, que aí ele se manifesta no corpo através dessas descargas hormonais, etc. Eu acho que é importante a gente conhecer. Eu diria, sem saber de nada, sem ter título nenhum, eu diria que primeiro vem a mente, o impulso, sim, com certeza. Né? E isso. Reflexo de cima a baixo. Mas se faz uma retroalimentação, não é isso? Parece? Exato, exatamente. Porque quando a gente pensar no corpo, e essa é uma das abordagens, inclusive, que eu trabalho, que a gente chama de análise bioenergética, é pensar nessa relação mente e corpo, bioenergética no sentido do metabolismo, inclusive, da economia bioenergética do corpo. Essa dinâmica, ela vai acontecendo onde o corpo ele passa a ser um elemento de automatização, inclusive, de muitos processos, de traumas, de tudo. Então, olhar o processo neurobiológico é importante para a gente conhecer como é que funciona os elementos fisiológicos. Claro, a gente vai ter uma parcela da população que esses elementos neurológicos eles também estão dentro do espectro da neurodivergência. Então, de repente, um casal que sofria com uma série de queixas um do outro e depois vai, né, possivelmente com um diagnóstico, que é o mais interessante, descobre que um dos parceiros ele está dentro do espectro autista, ou outro tipo de transtorno. Isso ajuda a entender que, às vezes, aquilo ali não era perversidade, não era maldade do outro, incompreensão, mas uma condição
inclusive, de funcionamento neurobiológico dele. Então, eu acho que esse campo é muito importante, mas não é a maior parte da população que vive dessa forma. Eu acho que os elementos psicológicos, no sentido de que aquelas estruturas psicológicas, da forma como a gente vive e enxerga o mundo, que a gente herda e vai construindo ao longo da vida, junto com esses marcadores sociológicos, que aí formam o comportamento e a forma como eu reajo e expresso isso no mundo, ela é a dinâmica, é a psicodinâmica por si só de um próprio relacionamento. Então, eu gosto de olhar dessa questão neurobiológica, mas eu não acho que ela é a preponderante para a gente questionar ou, não vou colocar aqui diagnosticar, mas encontrar possíveis causas para os desafios que a gente tem dentro de uma relação. Eu sei. Bom, eu acho que a nossa conversa está num nível muito bom, um nível muito alto, né? Mas eu vou dar uma puxadinha agora para baixo para ela se aproximar assim, das questões pontuais que talvez um casal tenha e poderia apresentar se estivesse aqui dentro do estúdio conosco, né? Você falou em diagnóstico. Vamos fazer uma tentativa assim de... Não é diagnóstico nesse caso. Vamos fazer uma tentativa de estabelecer uma lista, né, dos principais problemas que afetam a maioria dos casais no dia a dia. Por exemplo, estou lembrado aqui, você já citou isso, né? Da questão da comunicacional, que é muito séria. Eu acho que talvez seja um dos principais motivos de transtornos dentro do casamento, né? Mas aí talvez tenha uma questão relacionada aí com a questão da intimidade, a perda da intimidade, né? Talvez tenhamos aí também a questão, eu lembro também, já li isso em textos sobre psicologia, a questão da repetição dos papéis familiares. Tenho para mim que, né, isso tem a ver, né? Enfim, você poderia citar 3 ou 4 rótulos ou diagnósticos que são mais emergentes quando um terapeuta lida com a questão dos transtornos do casamento? Eu acho que a dificuldade de comunicação, que, como eu falei, ela surge como um sintoma, mas a gente tem que sempre, dentro dessa dinâmica, procurar o que é que está ali por trás daquilo. E você me coloca uma questão muito importante, que são esses modelos geracionais que a gente também vem trazendo. As questões mal resolvidas internas, em termos de identidade e segurança, que elas se apresentam como um problema de autoestima e ciúme. Esse é um ponto. Eu acho que a gente também poderia colocar hoje, que é uma questão, pelo menos para mim, surge em praticamente todos os atendimentos, que são uma questão da dinâmica de poder, do que é dinheiro. Isso é uma questão importante. Dinheiro aparece ali como símbolo, mas o que a gente está discutindo atrás são as dinâmicas de poder. Você me permite, eu vou atrapalhar seu raciocínio, é bem claro, rápido. fica à vontade. Você falou da questão das dinâmicas de poder, e você citou o dinheiro. Eu acho importantíssimo isso hoje, que eu não sendo psicólogo, mas tendo ouvido muita gente ao longo da vida, vejo que o dinheiro é o estopim de muitas crises dentro do casamento. Mas eu me lembrei, quando você falou, eu me lembrei do Oscar Wilde, que disse assim: tudo na vida está ligado ao sexo, menos o sexo que está ligado ao poder. Excelente, excelente. Eu acho que a gente também pode, hoje, me chega muitas questões, a queixa, né, que a gente vai colocar, a queixa sobre tarefas domésticas, especialmente quando esses marcadores sociais de sobrevivência da família são mais fortes. Então, a discussão é sobre papéis, então aqui é uma outra instância de discussão de poder. E as questões atinentes, claro, também tem as de família, quando chega a questões de filhos. Mas eu quero colocar aqui também as dinâmicas voltadas à sexualidade, que é uma outra dinâmica de poder. E às vezes está tudo isso conversando uma com a outra. Né? Eita. Isso. Então são as questões. Porque eu estou colocando aqui a sexualidade, a expressão da intimidade. Mais dentro seria essa questão. E ela está por trás de muita coisa, né? No dia a dia do relacionamento também. Como isso se expressa assim, né?
de forma mais comum, mais repetitiva? Essa questão da sexualidade e poder dentro do casamento. Tem, primeiro, são os elementos de sedução, que os elementos de sedução é um reflexo também do meu entendimento sobre valor, se eu continuo sendo atrativa para o parceiro, se eu continuo sendo atrativo, né, para o parceiro ou parceira, porque se sentir desejado é um processo, vou colocar aqui, narcísico importante dentro da relação, de saber que a outra pessoa também tem interesse nisso, mas também entender esse campo da intimidade sexual como um campo de descargas emocionais da relação, como uma possibilidade de atestar, na verdade, esse afeto no dia a dia. Então, ele vai se expressar. Agora, onde é que nossos desejos se encontram? O que é consensual? O que é bom para os dois? Essas coisas começam a ser trazidas para cá. Porque, às vezes, algumas questões, não sei se eu vou colocar aqui, mas, na verdade, é muito comum. Daquilo que a gente vai herdando de modelos familiares, surge também nessa hora. Vou colocar aqui a posição de domínio. Quem é que é dos parceiros que tem que assumir sempre a posição de domínio? Isso vai se expressar em tudo nessas relações. Quais são os fetiches e fantasias que a outra pessoa tem? Acho que essa geração, né, talvez da minha geração para cá, isso é muito mais marcado para outro elemento que se tornou muito acessível, que é a pornografia. Então, isso impactou muito em construções neuróticas, assim, de fantasias, de performance, porque a intimidade na mulher ela é muito marcada por um elemento de confiança e de expressão de afeto. E o homem, essa expressão de intimidade é muito marcada pela sexualidade em si. E é quem consome mais também produtos de pornografia de modo geral, né? Isso aí as estatísticas demonstram. Então, isso acaba criando também fantasias de performance muito complicadas e reais. Então, isso, quando é colocado na cama, cria também uma série de dificuldades, eu vou colocar aqui, de comunicação, mas que a gente não consegue compactuar desejos. Sei. Olha, eu achei muito interessante o que você está falando aí, mas eu tenho como jornalista, eu sempre procuro fazer conexões e também fazer as oposições, né? As coisas que estão ligadas por oposição. Quando você falou aí na questão do mercado pornográfico, né? E dessa tendência do homem a ser mais consumista nessa área e tal. Então, eu imagino, sem ter dado algum, sem estudar a questão como você estuda, que a pornografia hoje tem uma influência importantíssima para mim no sentido negativo na estabilidade dos casais. Sim. E não apenas porque o homem consome e o homem se escraviza mais a ela, mas vejo também o perigo também da mulher passar a achar que aquilo realmente é uma saída para a solução das oscilações dentro do casamento. Podem me chamar de conservador, mas é a minha posição nesse momento. Eu vejo isso como uma certa gravidade. Mas eu coloco isso num extremo do contínuo, porque eu vejo também que lá no outro extremo existe uma coisa que é a chamada idealização. Não só a romantização, mas a visão tradicional religiosa do casamento. Ok? Então você tem dois extremos aí. Um é esse nível que, para mim, é mais grosseiro, que é o nível da pornografia, e esse nível da romantização, idealização, que também, acho eu, pode gerar uma série de frustrações numa relação a dois. Sim. Será que eu estou exagerando? Não, eu, pelo menos, compactuo, porque desses dois extremos de idealização, são extremos de idealização, são extremos de fantasias, expectativas irreais, que sobrecarregam a relação. Tanto desse excesso do que pode colocar de fantasia, de sacralidade, que pode colocar nessa idealização, ela sobrecarrega o casal na hora que eles esquecem a sua condição, inclusive de humano e de respostas humanas que eles precisam desenvolver para os seus dilemas, como do outro. Lá, a gente colocou aqui na questão do excesso do erotismo,
na pornografia como esse encapsulamento, eu vou colocar aqui, dessa fantasia, e que a pessoa vai jogar depois aquilo ali dentro da cama como sendo uma possibilidade, como sendo um modelo de funcionamento. É o único jeito para que o outro perceba que eu sou bacana, que vale a pena, sabe? E quando a gente vai ver, inclusive a própria indústria pornográfica, às vezes um filme vai demorar muitos dias para ser gravado e tudo, mas como você chega ali tudo montado, você imagina que ali é uma performance contínua, completamente alienada da realidade de uma pessoa. Então, no dia a dia, você vai submeter, inclusive, a sua relação e aos seus próprios parâmetros de percepção corporal, de condições, como se a gente fosse em série, né? Todo mundo igual, e não é isso. Uhum. Então, os dois extremos, Jamar, eu vou com você, no sentido de que criam problemas muito graves para a relação, sobrecarregam profundamente. Uhum. Eu tenho para mim que também a questão da pornografia existe médio ou longo prazo, isso afeta também a maneira como o corpo funciona, né? Naturalmente, a questão de produção de hormônios, né? A percepção de prazer, né? Acho que você se condiciona. Se eu me condiciono a fazer sexo com chicotinho, sei lá, não sei o quê, chega um momento em que eu desaprendo a fazer o sexo normal. Quer dizer, normal, não sei se existe sexo normal. O sexo natural, como a natureza manifesta aquilo. Que na expressão mais ampla da natureza, você basta olhar, quando há aquela química, né, entre as pessoas, o simples olhar, o olho no olho, já dispara uma série de reações do corpo. E, no entanto, eu tenho para mim, pelo que eu leio aí, pelo que eu vejo também na internet, que há muita gente que hoje, se não tiver esse elemento externo, esse adicional, esse estímulo, não consegue, esse estímulo externo, não consegue ter uma interação sexual, afetivo sexual, não é só sexual, afetivo sexual. Nesse campo é onde a gente começa a pensar sobre uma ideia de adoecimento mesmo de transtorno. Isso já é estudado no campo realmente de transtorno psiquiátrico, porque a gente aqui está pensando numa condição onde ele perdeu a espontaneidade, né? A capacidade de autonomia de fazer, inclusive, a parte das suas projeções e fantasias internas, mas ele mobilizar prazer, né? A gente vai ter situações, por exemplo, de casal que eles não conseguem mais ter relação sexual, seja por uma questão de excesso de algum tipo de enviesamento, algum tipo de estímulo que ficou muito condicionado à questão da masturbação, né? E não da interação, isso é um bloqueio, ou a capacidade de se relacionar somente sobre estímulos, que pode ser estímulo visual, né, erótico nesse sentido, ou até de medicamento. Saiu recentemente uma pesquisa muito assustadora sobre a quantidade de jovens com em torno de 20 até 35 anos, com o uso de medicamentos. A gente teve uma época aí do Viagra, hoje se fala de outros medicamentos, como o tadalafila, tudo que também aumenta a ereção, porque por trás, essa ideia de performance não pode falhar, então uma forma que tem é de utilizar medicamento, para que possa garantir uma ereção, e isso é muito marcante, especialmente para os homens. Há uma cultura muito falocêntrica nossa na sociedade também, nessa construção do que é o sexo para o homem, né, em termos de performance também. Exato, olha, isso é muito importante. Antes de passar para outra questão, eu acho que você cada resposta sua me traz uma indagação nova, né? Nós falamos aí da coisa do estímulo externo, inclusive com o uso de remédios por pessoas jovens que não precisariam disso, não? Exato. Em raras exceções, seriam raras as exceções, né? Mas, no entanto, elas utilizam porque existe essa cultura de que o sexo também é só a função de penetração, e de excitação, e de penetração, e de um gozo que, na verdade, seria um simples espasmo.
Nada mais do que isso, né? Aí eu te perguntaria, do ponto de vista da psicologia, da ciência e da tua experiência como psicólogo e terapeuta de casais, não? Como é que está essa coisa da relação entre sexo e amor? A gente sabe que quando a gente vai para o âmbito da religião, às vezes há o exagero de querer se cortar, né, o aspecto mais biológico do fenômeno, né? Mas quando você vai para o outro lado, também se esquece essa possibilidade de jogo, né, alegre e feliz entre amor e sexo. Como é que isso funciona? Isso funciona? Funciona. Inclusive, todos os mapeamentos que acontecem da própria dinâmica neurobiológica, as relações que é onde acontece a busca pelo prazer, que ali é um momento também para isso, mas que elas são infundidas por uma relação afetiva, os índices de produção hormonais, relacionamento, é muito mais intenso. Então, existe um elemento real, onde, bem caracterizado do que o sexo, ele está, na sua natureza, ele está vinculado ao afeto também. Hoje, no homem moderno, vou colocar nesse formato. Para além do que a gente pode construir em termos de normativas religiosas, sociais, essa parece que está inscrita na nossa natureza. Né? Com uma ou outra disposição nossa, desculpe, de dissociação, também que pode acontecer. Né? O homem, inclusive, é mais propenso a essa dissociação. Dissociação, quando eu coloco aqui, é de que ele entenda que é possível fazer só sexo. Uhum. Sem afeto. Mas eu acho que o homem também, né, sabe que quando ele realiza isso, a gratificação é menor. Sim. E há também no homem, não sei se isso tem a ver com todo o balaio de culpas também que cerca o sexo, que se coloca na cabeça das pessoas desde cedo, né? Mas o homem percebe também que há um certo vazio, acho eu, um certo vazio depois, no pós-sexo. No pós-sexo, né? Porque o sexo feito com uma integração, veja bem, aqui é um leigo voando na questão, né? O sexo feito com a integração, o sexo-amor, né? Você termina e você continua, de certa forma você Sim. continua, né? Nessa gratificação que ele gera. E aquilo de uma forma suave, sem que entre uma pena de culpa. Uma peninha de culpa ali no meio. Já quando você faz o sexo dissociado da emoção, dessa emoção mais profunda, do sentimento, me parece, não sei se é em função da minha trajetória, meus conceitos e minhas crenças, mas me parece que sempre surge uma gratificação insuficiente que, vez ou outra, descamba para grande frustração. Eu acho que depende dos modelos relacionais que a gente tiver na nossa construção. Se a gente teve acesso a algum tipo de informação, onde logo cedo a gente também foi incutido a ideia do afeto, então a gente desenvolve essa compreensão, essa constituição desse vínculo. Mas algumas pessoas elas não tiveram acesso a nada disso. Eu faço até aqui um recorte muito curioso. Eu sei que isso afeta de modo geral os homens, mas eu quero fazer um recorte especialmente aos homens gays, por exemplo. Eu vi uma pessoa falando que achei muito interessante, quando ele disse assim: nós gays aprendemos primeiro a mentir para depois amar, namorar. Porque as relações homoafetivas, normalmente ninguém teve a experiência de namorar, de apresentar o ente familiar, de trazer o namoradinho ou a namoradinha para casa, de fazer o teste social de aceitação. Você não pode. Então, o que aconteceu muito é que você vai se encontrar com alguém, você vai transar com alguém. Então, toda manifestação ou expressão da afetividade, ela acontece a posteriori. À medida que você for se libertando e se abrindo, que você vai permitindo isso. Isso vai acontecer já na idade adulta, muito lá para frente. Então, acontece uma formação, e aí isso estimula essa dissociação, onde sexo e afeto são coisas separadas.
Talvez, alguns de nós, a gente só vai juntar esses dois lá na frente, quando algumas questões forem mais resolvidas. Mas conheço uma imensidade de pessoas que na cabeça delas são coisas completamente separadas. Então, e a ideia de que ela vai ter aqui uma relação sem qualquer um vínculo de afeto, na cabeça dela vai ter um investimento afetivo naquilo ali, e ainda vai ter um prazer, né? Vai ter toda a repercussão orgásmica no corpo, mas a compreensão dela do que é prazer é aquilo. Talvez ela nunca teve experiência desse tipo de prazer a mais, né? Recentemente teve uma questão, a novela agora, essa revisão da novela Vale Tudo, trouxe uma personagem, já mãe de filho e tudo, que vai se relacionar com uma pessoa e pela primeira vez ela vai saber o que era orgasmo. Será que essa mulher ao longo da vida ela soube o que era, experimentou o que era prazer e afeto junto? Possivelmente não. E isso afeta né, eu não posso dizer aqui a percentual, mas o que a gente sabe é que é uma parcela significativa de mulheres também. Então, essa constituição, ela é muito retrato também, tá, do que é que a gente pôde ao longo da vida. As mulheres ou os homens também? Nunca apareceu no teu consultório um homem também manifestando essa... Agora você me coloca uma questão importante. Eu acho que o homem sente, eu já ouvi isso de homem também. Quer dizer, coisa parecida, não exatamente igual. Porque no homem, ele confunde ejaculação com orgasmo e prazer. Uhum. E ele pode ter 3 coisas diferentes, né? Sei. Ele teve a ejaculação, mas ele não teve prazer nenhum. Ele pode não ter tido nenhum tipo de orgasmo, ou pode ter tido um orgasmo em termos de repercussão, em termos de relaxamento no corpo, né? Todas as alterações que acontecem também, temperatura, etc. Mas o espaço de prazer foi tão diminuto que durou alguns segundos. Isso vai acontecer no homem. Mas a questão do homem é que a constituição social, a cabeça da maior parte de nós, acontece já essa dissociação desde o começo. E existem algumas predisposições também, que a gente também tem que colocar, orgânica, né? A mulher ela é dotada de muito mais receptores de sensibilidade tátil, né? Toda a estrutura dela genital, ela também tem elementos mais propiciadores, inclusive, para o prazer. Então, tem algumas questões dessas. No homem, ele é mais sujeito a essa alienação, e eu coloco de que esse traço, de que a cultura ela é um ponto muito relevante na construção dessa alienação. Uhum. Quando a gente vai encontrar algum homem mais integrado, onde ele se permite entrar em contato com seus sentimentos, com a sua ânima. Com a ânima, exatamente. Quando a gente vê esse nível de integração, certamente é alguém que consegue ter outro tipo de repercussão na experiência ali de prazer e afeto, porque ele consegue concatenar essas variáveis todas, né? Melhor. Sei. Olha, você abriu já também outra trilha, nós vamos chegar à questão dos casais gays, né? Que está aí dentro dessa coisa da abertura do leque do casamento, né? Aí vamos ver se a gente consegue vislumbrar uma coisa, o casamento daqui para frente. A gente tem visto o casamento de trás até agora, né? Vamos ver daqui para frente, né? Mas antes eu queria falar, aproveitando uma deixa que você deixou, a questão do vínculo. Você falou do vínculo afetivo, né? Há principalmente quando você lida com aspectos religiosos, com comunidades religiosas, né? Há uma tendência muito grande, principalmente no âmbito da religião cristã tradicional, né, a achar o seguinte: você você fez sexo com alguém, você estabeleceu um vínculo que é indissolúvel, mesmo que não haja casamento, né? Então, aquela obrigação, você me cativou e agora você é responsável por toda a eternidade, né? Me parece que há um certo exagero aí, mesmo considerando os aspectos sublimes, poéticos da questão. Aí eu te perguntaria o seguinte: você pode ter sexo com o vínculo afetivo, que para mim é importantíssimo para que aquilo seja saudável para os dois, sem que isso resulte num vínculo social, com um contrato, num compromisso, numa coisa numa corrente que
quase sempre pode desaguar em uma sequência de sentimentos de culpa? É uma questão mais Você pode complexa. ter A um gente vínculo tem, afetivo sim, preservando a liberdade? eu acho que essa é a grande busca nossa. Acho que é da gente entender que é possível ser um e continuar sendo também. É a possibilidade de eu acreditar que eu posso me unir ao outro, me relacionar com o outro e assegurar também a minha individualidade. Mas eu acho que tem algumas questões que a gente precisaria ver. Existe aqui uma questão de ordem dogmática social, que uma ou outra vertente religiosa vai construir, né, essa questão, e acho que é um estimulador de culpa também nisso. Mas essa questão de relacionamento sempre aconteceu na sociedade como um todo, e hoje a gente também tem nessas questões do chamado sexo, um sexo casual, né, uma relação casual. Quando a gente fala assim do vínculo, eu acho que talvez o elemento que a gente pode fazer de distinção é pensar que uma relação destituída de vínculo afetivo é aquela onde o outro é e somente é um objeto. Eu nem sei quem é que eu estou. A única coisa que eu quero é ter Não algum nível pergunta de nem o prazer. nome, não pergunta nem o Não, nome. pronto. Essa é a objetificação, é que ela é aquilo que é desprovido, porque ela é por natureza indiferente, ela não é não só narcísica, mas ela é profundamente egoísta. Eu estou indiferente, na verdade, a outra pessoa. Eu acho que o vínculo ele vai se constituindo de uma série de questões. Então, quando existe a consensualidade, quando existe o respeito, quando existe, né, o desejo mútuo naquilo, eu acho que a gente já consegue construir um pacote mínimo de vínculo. É de uma relação que pode depois vir para se tornar, vou colocar, afetivo, romântica, sexual, uma relação mais adensada, mais profunda, é uma possibilidade, fica no campo. Né? Mas nem sou do campo do que vai dizer assim, não, se relacionar vai ter que se casar. Que eu acho que isso não fala mais com a realidade de hoje, mas ao mesmo tempo eu acho que, e pensando, e também enquanto homem, 42 anos, de que também determinadas incursões e aventuras, elas precisam também receber um pouco mais de cuidado, por série de questões. Doença, nós temos hoje, por exemplo, estamos num acréscimo, inclusive, numa vertente de crescimento, de transmissão de algumas ISTs, né, algumas infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, como HIV, que mudou, inclusive, de perfil sociológico, sociodemográfico de atuação, de impacto. Antes era muito concentrado em homens gays, hoje a gente vê uma crescente muito grande sobre mulheres, e mulheres casadas, inclusive. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, a gente precisa ter esse cuidado. Então, essa incursão, né, esse desejo, essa busca, na verdade, de um sexo sem compromisso, ele não pode ser desprovido completamente de compromisso. Ele precisa ter um mínimo de questões legais, inclusive ligadas às questões de consensualidade, porque hoje a gente tem uma discussão maior sobre importunação sexual, assédio sexual, estupro, e isso é uma clareza maior para a sociedade, então a consensualidade é uma coisa importante, aquilo que faz e que seja no limite do que é possível e prazeroso para os dois. Exato. Então eu acho que a gente consegue construir uma ideia mínima de investimento. Se você me permite, eu colocaria mais um ingrediente aí. Eu acho que no sexo, como em qualquer tipo de coisa que você faz, em qualquer tipo de relação, interação, existe uma coisa sábia que é o caminho do meio. Né? Se você exagera para um lado ou para o outro, aquilo não vai ser saudável. Né? Aquilo não vai ser saudável para você. Vai estabelecer um processo de dependência, de dependência, de viciação, e vai privar você dos prazeres naturais e gratificantes que aquilo poderia lhe dar, se feito dentro de um equilíbrio. Até a alimentação, né? Quando a gente excede a alimentação, que ele faz mal. O alimento nos mantém vivos, mas ele nos adoece. Né? Até a água pode
pode gerar um processo de intoxicação, a intoxicação hídrica, se você toma demais. Então, eu acho que em tudo, né? Em tudo volta aquela questão da mente no início, né? Começa na mente. Se você... E essa casa trabalha muito sobre mente, nós fazemos meditação, então eu arranjo um jeito de enfiar esse tema em qualquer conversa, né? Então, se você tem uma mente mais pacificada, mais centrada, né? Mais focada também naquilo que você faz, você consegue se refugiar ou se estabelecer nesse ponto de equilíbrio, né? Também na questão sexual, imagino eu. Né? Eu acho que até mais. A meditação hoje é um recurso que a gente pode ampliar para todo canto. Eu, pelo menos, faço muita indicação dentro do consultório também sobre isso, porque a meditação traz uma coisa que também vem sendo muito fragilizada nas famílias, que é a presença. Isso. Então, a meditação é um remédio, por colocar assim, importantíssimo. Hoje que a gente precisa investir. Uhum. Que bom você acrescentar esse detalhe, isso é muito importante para a gente aqui, né? Para o nosso público também, né? Então, mas eu não quero perder a chance, nosso horário já avançou, nós já estamos aí com quase 1 hora de conversa e ninguém sentiu, né? Porque está tão gostosa a conversa, está fluindo tão bem, né? Mas o único aposentado aqui sou eu, então eu não posso alugar o Thales por muito tempo. Mas eu não quero perder essa chance de estar aqui com o terapeuta, de falar, assim, dos transtornos, daquilo que a gente rotulou de doenças do casamento, mas também falar dos processos de cura, né? De como lidar com isso. Então, antes da gente mergulhar na questão final, que é como o casamento vai caminhar, está caminhando agora em direção ao futuro, que vamos entrar aqui em algumas questões que vão mexer ali, vão puxar também o tapete da gente, algumas referências, né? Eu queria que o Thales, se possível, rápidas pinceladas, que aqui nós estamos numa sessão, né, de psicoterapia, sobre como lidar com essas disfunções, a disfunção comunicacional, a disfunção no campo da intimidade, a disfunção porque há repetição dos papéis familiares dentro da família, né? O dominador, o submisso, não sei o quê, e outros aspectos que ele conhece de patologias que podem surgir dentro do casamento. Como lidar com isso, Thales? Olhando para essas questões todas, existe uma dinâmica comum e que a gente precisa fortalecer sempre dentro desse processo, vou colocar aqui dentro do processo terapêutico voltado a casais, que é a capacidade de diálogo. A gente está falando aqui, existem as questões de comunicação, mas eu quero ir lá para trás na capacidade de diálogo, no sentido de que o casal, os integrantes desse casamento, dessa relação, eles se sintam cada vez mais confortáveis de expressar seus sentimentos, em termos de suas vulnerabilidades e desejos. Quanto mais o casal investe nessa intimidade, que aí não é mais uma intimidade sexual, que ela é um pedaço disso tudo, mas na intimidade de colocar sobre a mesa sua individualidade, suas questões. Quanto mais eles se sentem à vontade para conversar sobre seus medos, sobre suas fantasias, mais eles têm recursos, porque a gente precisa mobilizar esses recursos dentro do relacionamento, para lidar com os desafios que vão acontecer sempre. Não é possível essa estabilidade, porque essas duas pessoas, 3, como for o modelo familiar, que vão construindo, é um núcleo que ele vai atravessando o tempo e seus contextos. Então, vai ter fases diferentes com filho criança, filho adolescente, filho adulto, com fases de adoecimento físico, de crises emocionais, de repente a chegada de um terceiro na relação, no processo de traição, coisas que vão acontecendo, dinâmicas de trabalho que afetam o tempo disponível para cada um, isso tudo vai acontecer nesse processo. Agora, o que a gente precisa sempre nutrir é essa disponibilidade de investimento, de diálogo para a intimidade. Aí a gente, dentro do consultório, a gente vai fazer isso de todas as formas, porque ela vai se apresentar com dificuldade de todo jeito, mas a gente sempre vai voltar para esse ponto, que é fazer com que as pessoas elas se sintam confortáveis. Porque ali, por exemplo, eu vou colocar num processo terapêutico ali,
e que pode acontecer, pode ser terapêutico, mas não exatamente psicoterapêutico, com alguém que vai procurar o seu pastor, ou um dirigente religioso, um amigo, alguma coisa que possa, mas um agente moderador. Esse agente moderador, no meu caso, da psicoterapia, sou eu. Estou ali nessa dinâmica, moderando um diálogo, mas sabendo que mais tarde eu saio desse jogo. Então, esse casal precisa, enquanto está ali, exercitar essa capacidade de diálogo. Se a gente consegue fazer com que eles avancem nessa disponibilidade mesmo de diálogo, de colocar sobre a mesa, porque aí a gente consegue ter muita evolução, muito avanço. Às vezes você vai fazer um programa todo de atividade, né, de acompanhamento com o casal, mas você não consegue. Eles não conseguem ouvir, às vezes eu utilizo algumas técnicas de comunicação não violenta. Então, eu começo a conversar, o que é que você gostaria de expressar e pedir para o seu companheiro, sua companheira? E aí eu vou ajudando nessa expressão, a pessoa diz o que é que sente, o que é que pede ali. E aí eu peço para outra pessoa, o que foi que ele ou ela pediu? A outra pessoa fez uma inferência completamente diferente, não ouviu, e você faz essa dinâmica 2, 3 vezes com o casal, e você percebe a dificuldade de escuta. As estereotipias, sabe, um sobre o outro, as cristalizações que foram criadas sobre o outro, as projeções, você percebe que um está brigando com o outro, mas na verdade ele está brigando com o pai ou com a mãe, além dessa história que o outro está representando. O que é que a gente tem que fazer? É aterrar isso na realidade. A realidade ela só se apresenta quando eu consigo trazer honestidade para o processo. Honestidade aqui eu quero colocar como um espaço onde eu possa ser genuíno de apresentação dos meus valores. Então, eu, inclusive, apresentar meus erros, apresentar minhas necessidades, abrir-se, de repente, para perceber uns modelos que eu aprendi que não faz mais sentido. Mas, sem esse diálogo, acho que uma coisa que a psicanálise, não é exatamente a minha abordagem, mas a psicanálise traz uma coisa muito poderosa, eu acho, que é a fala. A sua capacidade de expressão. Como é poderoso você poder expressar aquilo que está no seu juízo, que está na sua mente por muito tempo, com ideias circulares, ou simplesmente como fantasias suas, que você nunca partilhou com ninguém. Você tem a oportunidade de tirar aquilo, de falar. Como isso é curador. Porque às vezes você se dá conta, inclusive, da situação só quando você fala e verbaliza. E você permite ao outro saber. Eu brinco muito, que diz, olha, aqui a gente não tem espaço para telepatia, a gente não trabalha ainda com esse recurso, porque há uma expectativa muito grande que o outro, eu fiz isso, você era para ter entendido. Eu disse, como? Não tem como. Se sobrecarrega a outra pessoa com isso. Então, por isso que eu digo, a questão da dificuldade de comunicação, ela é um sintoma, é como ela se apresenta. É um bastidor. Me chama muita atenção a questão dos casais, é a resposta pronta. Um dos membros do casal começa a falar uma coisa e na primeira frase já obtém a resposta do outro. Isso. Né? Que tem aquela impressão de que já se apreendeu tudo que o outro vai dizer, adivinhou, né? A telepatia, né? Reduziu o outro, na verdade, aquilo que você criou, né, a respeito disso, que pode ter acontecido situações traumáticas, vai acontecer pontas soltas nesse processo todo, que a gente precisa que a gente olhe para essas pontas, mas e vai acontecer essas cristalizações, que a gente vai estar sempre acreditando que já sabe tudo do outro, e na hora que o outro, como você bem colocou, começa o discurso, já sei como é que termina. Aí a gente normalmente diz assim, mas você sempre diz isso, você sempre fez isso, você nunca fez isso. A gente coloca logo como da esteira do tempo, da eternidade, né? Como se aquela pessoa fosse a mesma sempre. E não acontece. Então, esse eu digo, é o mais desafiante dentro desse processo. E coloco, inclusive, né? Eu sei que eu estou aqui, como você me traz como profissional, mas eu quero lembrar, enquanto ser humano, também dentro de relacionamentos, que também estou nas minhas lutas. Né? E o quanto isso também, olhar para essas questões, também me ajuda no meu próprio relacionamento, né, para isso. Mas é um esforço que a gente tem que fazer, faz parte desse investimento, de dar a liberdade do outro também se expressar como ele é, para que eu possa conhecer essa pessoa cada vez mais, né? Beleza, Thales. Olha,
Eu disse que eu ia entrar agora na questão do casamento daqui para frente, vamos entrar ali naquela área que vai puxar o tapete até o meu, talvez, né? Mas você fala e já vem uma outra questão, né? Nesse século XXI, o leque se abriu mais, né? Casamento sempre esteve em mutação, como a gente falou no início, vai continuar, porque faz parte da vida, a vida é fluxo, né? E hoje nós vemos uma série de conformações, de moldes de casamento, que no tempo do meu avô era impensável, né? No tempo da minha avó era impensável, para minha mãe e até para mim mesmo, hoje, né? Mesmo eu querendo ser avançadinho, mas o corpo me coloca no lugar onde eu estou, né? Então, às vezes, tem coisas que até me assustam. E dá toda uma terminologia, terminologias novas, né? O trisal, o poliamor, tem os casamentos homoafetivos, né? Que já estão consolidados, essa parte já está, acho eu que está mais ou menos consolidada, a questão, pelo menos no Ocidente, em alguns países ocidentais. Se não houver um grande retrocesso político, e existe essa possibilidade, né? As coisas continuarão daí para frente, se consolidando mais. Como é que você vê? Primeiro, me diz aí, você que está num posto privilegiado, qual é o panorama desse leque do casamento? Quais são as novas conformações? Há também os chamados casamentos personalizados. Hoje há uma tendência também de você ter uma personalização. Na verdade, no fundo, eu sempre achei que poderia haver a personalização, porque, não sei se o que eu entendo por personalização é o mesmo que um psicólogo entende. Porque as pessoas são distintas, as mentes são distintas. Então, há diferentes formas de combinar as interações entre as mentes. Então, para mim, sempre, né, sempre que eu digo 25 anos atrás, você não tem que necessariamente usar uma forma, um carimbo, para estabelecer as uniões, só dentro dessa forma, só dentro desse carimbo. Então, os próprios casais também poderiam ter essa liberdade de personalizar a sua relação, a sua vida em comum. Mas aí do teu observatório de psicólogo e de terapeuta de casal, como é que você vê isso? Olha, a gente falando isso, eu estava lembrando de Bauman sobre a questão do amor líquido, né, da fluidez, como um aspecto que a gente tem de valores sociais. Claro, e ele traz isso como uma crítica muito grande a uma série de questões. Eu acho que a gente vive um momento histórico, cíclico, de pensar nesses modelos. Acho que a ideia, inclusive, o casamento vai acabar. Acho que isso, ou família, é uma falácia completa, utilizada pelas pessoas que querem adestrar os outros pelo medo. Nós temos aí, nesse aspecto de civilização que a gente tem hoje, deve ter uns 12 mil anos. E a gente tem registro de família desde os primeiros momentos de tudo. Então, os modelos, sim, eles mudam, como a gente já conversou lá desde o início, sobre uma variada diversidade social, contextos, etc. Então, hoje eu penso que a gente, vou colocar, e eu acho que é importante uma coisa também, quando você falou ali, que você está olhando de um canto privilegiado, eu não sei se é privilegiado, mas a gente está falando de um canto, eu vou colocar aqui, de um lugar de fala. A gente falando aqui sobre questões de direitos disso, de liberdade disso, nós estamos falando aqui de um contexto no Brasil, talvez na América, a gente tem uma série de outras instâncias, outros espaços no mundo que esse pensamento não acontece, né? Não funciona dessa forma, sobre essa liberdade. Eu acho que essa é a questão da gente pensar sobre como os modelos familiares estão sendo alterados pela mudança da liberdade individual, desse exercício do que a gente também está colocando como cidadania, das buscas que alguns direitos, ainda que goze ainda, infelizmente, como melhor que sofram, de muitos, ainda de preconceito, algumas questões sociais, mas a legitimação, a legalização dela permite, né, a existência dela com algum nível de respaldo social. Vide a questão aí dos casamentos homoafetivos, que não é uma lei, a gente tem uma jurisprudência do STJ, é uma outra coisa, mas a gente tem outras dinâmicas agora a respeito de poliamor,
né? Então, de casamentos ou possibilidades de contratos sociais feitos com 3 pessoas ou mais também, que são modelos diferentes. Diferentes para agora. A gente viu, tem vários modelos tribais, vários modelos indígenas que sempre funcionaram. O poliamor está no Velho Testamento, se eu não estou enganado, Pois em é. várias ocasiões, né? Exato. Pronto. A origem das raças abrâmicas surge disso. Os patriarcas Exatamente. estiveram envolvidos com as fórmulas de poliamor, né? Ainda que fosse para eles uma legitimação, inclusive, da própria lei, né? A lei permitia que o homem se relacionasse ali com a escrava, mas na verdade a pessoa das atividades domésticas, e o filho dela seria reconhecido também como tal. Nós tivemos aí o caso de Abraão, né? Etc. Então, existe, mas só que hoje eu acho que isso é mais contrastante, talvez porque a gente também tem uma certa onda de conservadorismo em alguns momentos, né? A gente tem aí paquerando com determinadas facetas mais recentes, mais complicadas, eu digo no campo mesmo político, onde há político-religioso, né? Hoje, infelizmente, está junto disso. Infelizmente, eu digo de forma mais gritante, sempre esteve. Mas a gente poder trazer isso questionando mais esses modelos. Mas eu acho que quando a gente pensa assim, o que é que vai ser relacionamento, casamento para o futuro? Ele vai ser o que cada contexto histórico colocar e que as liberdades individuais permitirem. Agora, a gente aqui avança de forma, num contexto legal, inclusive, de permitir cada vez mais que as pessoas sejam os protagonistas da construção desse contrato social. Isso que você coloca hoje com personalização, acho que certamente os casais já existiam isso bem dentro da casa, mas cada vez mais a gente está vendo essa questão, trazendo uma discussão sobre a consensualidade. O que é do casal? Isso, inclusive, na clínica, a gente conversa demais, porque para que nenhum casal se compare com o outro. Se determinado casal ele tá disponível para determinado modelo, o outro não precisa copiar. Agora, que seja algo que seja funcional e tenha valor para os dois ou três, quem for que fizer parte dessa instância. Então, essa personalização, eu acho que ela é cada vez mais aberta, a gente percebe na sociedade cada vez se espera um pouco mais de respeito, na verdade, a isso, de perceber que olha, aquele casal funciona assim. Veja quando a gente vai tratar temas mais delicados, como, por exemplo, traição. É um tema também de multicamadas, porque você vai começar, o que é traição? De repente, o casal, você conversar com alguém na internet não é traição, para outros é. Trocar foto é. Beijar, para uns é, outros não. Ter a relação sexual, para uns é traição, outros não. Agora, se apaixonar, é outra coisa. Então, o contrato, né, o que é que vocês vão colocar em termos de acordo da relação, a isso eu acho que cada vez mais a gente olha para a questão do que é que o casal quer, do que é que eles querem como modelo, e entendendo também que esse não é um modelo estático. Eles podem revisitar esses pactos, esse acordo a qualquer momento, ao longo da vida, né? E, assim, tive a alegria de entrar em contato com vários modelos de funcionamento, e vejo, se eu dissesse assim, qual é o modelo que funciona, não tem um específico. Tem uns que você olha assim e diz, isso é um caos, e é absolutamente harmonioso, eles conseguem organizar, né, as variáveis que compõem aquilo ali funcionam. Talvez não sirva para mim, mas a gente vai ter que olhar para o outro e ver que eles funcionam. Enquanto outros a gente vai ver modelos, inclusive, mais tradicionais que não estão claramente funcionando. Então, eu acho que esse respeito à individualidade que a gente vem avançando mais, ele entra também para o respeito dos acordos consensuais do relacionamento. E isso dá uma liberdade muito maior para os relacionamentos. E aí a gente imaginar o que é que vai ser no futuro, só Deus sabe. Porque a gente não sabe, vai que outro dia alguém estava me colocando a respeito de uma pessoa que assumia na internet e tudo, que se relacionava com o IA. Esse é um modelo novíssimo, né? Será que mais tarde vai se casar também? Vai ter alguma questão jurídica envolvida aí nisso? Então, Eu vi. Aliás, a IA, eu acho que ela, a partir de agora, tende a ter uma participação cada vez maior na vida afetiva das pessoas, principalmente aquelas que têm grandes bloqueios, grandes dificuldades, né, de uma interação humana, né, com o humano. Isso, né? Em princípio, a gente se assusta, né, mas eu creio que é até uma forma de aliviar, né, o sofrimento, de certa forma, de aliviar o sofrimento de algumas pessoas que não conseguem dar um passo adiante, né? Isso. Em termos de interação social, se fala?
Em termos de interação Sim. social. Sem falar que a IA nunca reclama. Esse talvez seja, esse seja um dos problemas. É igual como algumas pessoas façam terapia. A gente pode ter um diálogo, talvez, que ele tenha uma repercussão terapêutica com a IA. Terapia não é exatamente, porque, primeiro que a IA, ela sempre está buscando na confirmação, na afirmação. Como é que você vai fazer um contraponto? Como é que você vai, como você falou, ela nunca reclama. Aí, ela está sempre entregando o que você quer, de certa forma. Isso, né? Exatamente. Então, realmente, casamento não é assim, não. É verdade. Bom, mas, Thales, eu quero falar um pouquinho aí sobre, ainda um pouquinho sobre terapia, mas eu te perguntaria, no consultório, dá para a gente mensurar e ver quem é mais problemático? O casal hétero ou o casal homo? Bem, eu posso estar, também nasço de um outro espaço, mas ultimamente eu estava no encontro com outros terapeutas e tudo, e eu lembro de um relato de uma amiga que ela disse que há 20 e poucos anos, morando em Recife, ela estava no grupo de clínica e aí foi chamada para atender um casal homoafetivo. E lá disse que entre os terapeutas todo mundo era discussão quem ia atender o casal, porque ia ser para o grupo lá a primeira vez. Eles queriam descobrir, saber como era a mudança. E ela disse que tão logo começou na segunda sessão, percebeu a grande frustração. É igual de todo mundo. Eu achei isso muito simbólico quando ela trouxe, e isso aí depois ela vai fazer uma leitura muito interessante no sentido de colocar lá para a essência, dizer, gente, são os dilemas comuns da natureza humana. Relacionamento, ele traz isso à tona. Seja com quem for, seja qual for o modelo, de famílias mononucleares, de famílias com 2, 3 pais, mães, seja como for o modelo. Essa dinâmica de convivência é um desafio da própria natureza humana se a gente quer fazer investimento de afeto. Senão a gente vive como qualquer animal. E se a gente seguir direitinho como a natureza manda, dá certo, porque ela tem aí bilhões de anos para mostrar que tem possibilidades. Né? Agora, considerando que a gente quer dar um salto no sentido de fazer outro tipo de investimento, para além das necessidades bem fisiológicas, mas avançar para esse outro campo, então os dinâmicas são todos. Claro que existe, a gente não pode negar, alguns marcadores sociais. Como eu falei, marcadores sociais de gênero, marcadores sociais de classe, vou colocar aqui de pobreza, né, as questões todas vinculadas a toda a repercussão que isso me causa. Eu trago isso aqui porque esse tem sido um dos objetos de estudo meu também, sobre marcadores sociais, né, o quanto eles impactam. Mas também as questões das formas raciais, também tudo isso impacta. Eu citei uma questão interessante, que também foi alvo de outras discussões, sobre aquela questão quando eu disse que o casal homoafetivo, muitas vezes a pessoa gay, lésbica, qualquer um, talvez nem tanto a pessoa trans, porque a pessoa trans ela se apresenta já desde o início com o desafio de ferir a estética normativa. Então ela já se antecipa nesse processo vou colocar, de dor, muito antes do que de um casal, de uma pessoa gay ou lésbica, ou bi. Mas é de que o espaço de intimidade, muitas vezes, é construído já diretamente com o sexo. Ela tem pouco tempo de experimentação e de teste social para o afeto. Então, é o namorozinho que poderia ter na calçada, a pessoa que foi lá só para segurar na mão, mas está ali no meio da família, a família dizendo eu aceito ou não aceito. Esse teste social, essa validação, ela é de suma importância para a construção e a validação da pessoa em termos de afeto. As pessoas, né? As pessoas homoafetivas, nós não experimentamos isso desse jeito. Pelo menos, vou colocar da minha geração. Talvez as mais novas a gente vai ver um pouco mais desse. E ainda também tem alguns recortes de contexto. Que hoje tem um pouquinho mais possibilidade de experimentar isso. Em algumas famílias, né, que tenham mais liberdade, onde há espaço para esse tipo de expressão. Então, isso afeta, porque esse afeto, ele vai ficar ainda meio regredido. Quando você vai ter um relacionamento ali por volta dos seus 20 e poucos anos, ou 30,
esse campo do investimento da afetividade do sexo ainda está lá no campo da adolescência que você não conseguiu desenvolver. Então, isso cria uma incompatibilidade, eu acho que psicológica também, de idade, nesse campo dentro da gente, até que isso depois vai poder ser organizado. Se você investir nesse campo de se organizar, né, pode, seja com recurso terapêutico ou não, mas esse marcador eu percebo de forma muito clara. Assim, quando acontece de atender um casal homoafetivo, de entrar em contato com um casal homoafetivo, as coisas primeiro precisam dizer assim, você pode e você tem direito a sentir prazer e afeto. Você pode amar e sentir prazer junto. Você está legitimado a amar e se relacionar. Esse processo tem que ser feito antes para a gente poder encaminhar, porque senão ela fica nessa briga entre a liberdade de poder ter prazer e gozar da vida ou de amar. Aí você fica nessa estrutura. Às vezes também é outra opinião de leigo aí, mas às vezes também isso, quando você não resolve isso de uma forma razoável, isso explode sob a forma de um protesto indiscriminado, de uma revolta indiscriminada, em que a própria expressão de carinho entre duas pessoas é uma coisa rude e feita com o objetivo de agredir o outro. Isso. Olha, e, Gilmar, eu estou fazendo aqui o recorte, como eu tinha colocado, em relação das relações homoafetivas, mas reforçando aquele conceito, aquilo que eu falei, né, e a partir dessa experiência dessa minha outra amiga aqui, que percebe que, na verdade, são todos, porque ele se encaixa em tudo. Aqui é só um recorte de que, nesse ponto aqui da afetividade e sexo, a gente precisa fazer esse tipo de investimento na clínica. Mas é uma luta de todos. Não é isso que você me trouxe agora, você vai ver em casais hétero, homoafetivos, de todo jeito. É verdade. É verdade. Quando esse afeto, a gente não dá naturalidade ou espontaneidade para ele, a gente fica infantilizado na forma de expressão dele. E aí, quando você vai falar, é igual a criança, que ela pode estar pensando, tem ali toda a sua estrutura de emoção, mas ela tem pouco repertório linguístico para se expressar. Aí fala uma palavra, fica com raiva porque o outro não entendeu. A gente leva isso na idade adulta porque esse campo ficou todo infantilizado. Então, quanto mais a gente investir no diálogo, a gente está exercitando a possibilidade de expressão. E aqui eu faço uma outra questão, que essa questão quando eu falo de repertório. O repertório entre mulher e homem é muito diferente. Mulher tem um repertório linguístico maior para expressar suas emoções. O homem não tem. Como? Deixa eu dar esse testemunho. Como? O homem bom, eu sou um cara introvertido, né? Eu tenho muita dificuldade. No palco, representando um papel, o papel de entrevistador, tudo bem, eu me solto. Mas falar da minha intimidade é muito difícil. Falar sobre mim mesmo, sobre meus sentimentos, né? E acho, a maioria dos homens que eu conheço é assim. Né? É um desafio. Eu acho também que faz até um apelo nesse momento. O homem comete muitos pecados, o homem, o macho, o masculino, implantou muita coisa na sociedade que precisa ser transformada, outras precisam ser eliminadas, mas é importante também que não se veja esse lado humano do homem. O homem também sofre. E eu já vi muitos homens choraram no meu ombro aqui, chorar como uma criança. E às vezes chorar por causa do casamento. Que você diz assim, nossa, você vê sempre o homem como uma parte mais forte e agressora, e de repente o cara está sofrendo. Isso. Profundamente. Ele não tem nenhum momento de poder, inclusive, desaguar essa fragilidade que tem que ser escondida, né? Exato. Mas, Thales, é o seguinte, o tempo está chegando aí, tem até medo do programa nos podar aqui. Quero falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, mas eu tenho uma pergunta que não dá para deixar de fora, que é o seguinte, e a questão, nessas novas conformações, nesses novos modelos, como é que a gente fica a questão das crianças? Tem uma questão legal, aí, né? Tudo bem, isso aí os tribunais vão resolver, porque as leis elas vão sempre a reboque da realidade. Né? É a realidade que vai moldar as leis depois. Né? Mas, e a questão das crianças, nos trisal, poliamor, outras formas de poliamor, né? dos casais que se unem
após múltiplos casamentos. Como é que essa coisa vem sendo trabalhada no campo da psicologia? Tem sido muito material sendo produzido nesse tipo de análise, especialmente desses modelos mais novos, que eu vou colocar socialmente mais abertos hoje, na verdade, né? Que a gente vai colocar de poliamor, de casais, de trisais, né? Com filhos. Uhum. Mas eu acho que a gente sempre teve muito medo de abalar o modelo tradicional de família, como se houvesse um modelo único para tudo. A gente sempre acreditou muito numa forma, né? E se desprender dessa ideia de forma e olhar para a essência da relação, para a gente, eu acho que sempre foi muito assustador. Então, a gente vai criando uns fantasminhas, tem algumas coisas que não, com o tempo, ela vai se percebendo que não tem sentido. Os estudos que a gente tem, faço muita leitura nesse campo também, demonstram que não existe absolutamente qualquer indício de como é que alguns colocam, como um elemento promotor de adoecimento psicológico ou de qualquer tipo de transtorno que possa ser realizado a partir disso. Esses estudos, eles sempre têm uma resposta muito parecida com um estudo que já é feito há quase 70 anos sobre... Existe dentro da psicologia, que a gente chama psicologias, na verdade, existe uma discussão assim, qual é o modelo, a abordagem mais correta? Se é a psicanálise, é a Gestalt, é a TCC. Tem um estudo que é feito já há quase 70 anos, que ele demonstra que a eficiência entre um modelo e outro, a diferença entre elas é mínima. Quais são os elementos determinantes do sucesso de um processo terapêutico? Primeiro é a entrega pessoal a esse processo, segundo é a qualidade do vínculo. A gente vai ver praticamente os mesmos resultados disso nos estudos de família, quando vão demonstrar que o elemento preponderante na constituição de saúde mental é a natureza e a qualidade dos vínculos, ou melhor, a qualidade dos vínculos ali investidos. Então, se os pais, sejam eles quem forem, ou quem desempenham seus papéis, que é importante, a gente tem, imagina o papel da maternagem e da paternagem, mas nem sempre é feito pelo pai, homem, a mãe, mulher. Às vezes é feito pela avó, na família monoparental, né? É feito por um tio, quem ocupa esses espaços, ou mais de um, mesmo num casal homoafetivo, a gente começa a perceber que existe quem ocupa essas duas funções, o papel da maternagem, o papel da paternagem nesse processo. A qualidade com que essa criança é nutrida em termos de afeto, de estímulo à sua autonomia, de desenvolvimento, ela é o determinante. Então, isso independe de quem está ocupando esses espaços, desde que aqueles que ocupam esse espaço façam esse investimento, para que essa criança, ela dentro das suas fases de desenvolvimento, ela tenha os estímulos necessários, ela tenha as provocações necessárias para do seu próprio desenvolvimento, os recursos necessários de sobrevivência, vou colocar de necessidades básicas supridas. Eu acho que alguns marcadores sociais são muito mais danosos do que essas situações. Se a gente imaginar que um casal, seja qual for o modelo que está funcionando, queira dar, que invista afeto numa criança, e eles são marcados por muita restrição em termos de financeiro, estresse financeiro, restrição alimentar, tudo isso impacta profundamente. Agora, é menos traumático por causa do investimento de afeto. Então, esse é o elemento preponderante. Até hoje, eu não li absolutamente nenhum artigo, estudo que foi lançado, mostrando qualquer tipo de deficiência ou de percepção, inclusive de estudos de longo prazo, demonstrando qualquer tipo de efeito sobre elas. Então, o que a gente sempre tem que priorizar é que essas crianças elas recebam os suportes necessários, físicos, sociais em termos de interação, psicológico, no sentido de que ela ganhe sempre autonomia no manejo do seu afeto, de reconhecimento das suas emoções. E isso vai construindo uma base para que essa criança, ao se tornar adulto, ela tenha um repertório, além de lidar com as questões que o seu tempo vai apresentar para ela. Com certeza. Thales, muito obrigado. Thales, 1h30, exatamente agora, de conversa, e eu estou cheio de perguntas. Só que eu não vou poder fazer essas perguntas a você. E creio que as pessoas que estão nos vendo também, elas têm muito mais questionamentos a fazer, não é? Então, eu queria que você, assim, rapidamente, porque estou com medo aqui do software nos trair, né? Haver uma traição,
meio que trisal agora, né? Eu, você e ele. Então, eu queria que você falasse sobre o trabalho que você desenvolve, né? Como terapeuta de casal, e se você está disponível também, de repente, a atender uma mensagem de alguém que está nos assistindo agora, mas tem uma dúvida, ou quer fazer um contato com você, estabelecer um vínculo, uma relação, como é que é? Tá, bem, estou à disposição. Hoje eu tenho a possibilidade, né? Já vinha trabalhando com psicoterapia há alguns anos, e aí pude agora complementar com a parte da formação mesmo em psicologia, dentro desse campo do que eu falo de que é da abordagem da análise bioenergética. A gente está sempre olhando para essa dinâmica da mente e do corpo e a forma como ele se relaciona e se expressa no mundo. Esse é meu campo, tenho muita satisfação de estudo, tem sido um objeto assim de paixão, vou colocar muito grande nesses últimos tempos. Estou à disposição, eu tenho um perfil no Instagram, não está aquém do que eu gostaria de publicar mais tudo. Thales Medeiros Psi, Thales com TH. Thales Medeiros Psi. Thales Medeiros, então, tudo junto, .psi, no Instagram. Exatamente, .psi. Então está lá à disposição, pode entrar em contato, ele é aberto. Então vou ficar muito honrado em poder contribuir de qualquer forma com qualquer pessoa, como também depois no vídeo, imagino que vai sair no YouTube também, então lá posso ficar atento às perguntas e fico à disposição também, dentro do que eu puder responder naturalmente, mas se não, procura alguém que pode nos trazer novos insights também. Eu quero te dizer que essa conversa foi muito esclarecedora, sem falar que foi muito gratificante para mim. Ela fluiu de uma forma leve, sem deixar de ser profunda. Acrescentou bastante conhecimento a todos nós e, com certeza, será útil às pessoas. Aqui no Sapiens, nós não trabalhamos sobre unanimidades, nós não temos a intenção de colocar coisas prontas para as pessoas, nós queremos que o Sapiens seja um provocador, sinalize para algumas trilhas, algumas coisas que estão surgindo, mas que as pessoas se sintam estimuladas a buscar e a encontrar seu próprio caminho. E é muito proveitoso quando a gente encontra alguém como você, que vem para uma conversa, né, de uma forma bem disponível, aberta e acrescenta. Você agregou muito valor ao nosso estudo singelo, estudo de espiritualidade e vida, e eu te agradeço profundamente por ter atendido o meu convite. Meu amigo, é uma satisfação muito profunda, uma gratidão muito grande no meu coração de poder estar aqui, de poder ter esse contato com você. Sempre uma figura porque eu tenho assim de carinho e de mestre espiritual também na minha cabeça, sempre de referência e para muita coisa. Então agradeço muito, né? Acho importante quando você traz isso. Venho com a ideia de poder realmente contribuir, entendendo que tudo isso é inacabado. São questões novas que entram, que vão se somando, a gente pode rever alguma opinião, mas eu acho que essa função, inclusive como você traz do SAP, sempre foi muito bacana, em termos de provocação responsável, mas nem sem o desejo de fundar, né, de colocar uma pedra sobre qualquer assunto. Essa liberdade sempre foi muito bonita. Então eu que agradeço por tudo, pela contribuição. Muito obrigado. Eu achei fantástico. E você? O que achou de nosso bate-papo? Coloque aqui seu comentário e enriqueça o debate com a sua opinião. Se preferir, deixe sua pergunta. Você poderá receber uma resposta pessoal do psicólogo Thales Medeiros ou deste entrevistador. Também não esqueça de deixar o seu like. É ele que instruirá o YouTube a levar adiante o conteúdo deste vídeo. E você também pode compartilhar o link do nosso estudo com familiares e amigos. Contamos com você para o nosso próximo estudo de espiritualidade e vida. E também contamos com a sua presença em nossas meditações diárias do Círculo da Paz. Na descrição deste vídeo, você encontrará os links que o levarão às atividades regulares do Sapiens, inclusive a nossa ação social Cuidadores de Francisco. A todos, gratidão imensa
por sua presença, por seu incentivo. O Senhor de Francisco os abençoe e os guarde.